Estamos aqui com o Edinaldo Teles Coutinho. Nós vamos falar um pouco hoje sobre higiene ocupacional. E aí, Edinaldo, tudo bem? Tudo bem. Fala aí pra gente um pouco sobre, primeiro, a definição, né? O que é higiene ocupacional? Realmente, muitas pessoas falam bastante desse nome, mas há várias interpretações. Mas o que nós poderíamos aqui te dizer como definição de higiene ocupacional, como a ciência da antecipação, não é? Do reconhecimento e avaliação de controle voltado aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, que envolve tanto a questão do bem-estar e do processo produtivo de trabalho. Ok. Então, a higiene ocupacional, como ela se envolve, assim, de fato mesmo com a segurança do trabalho? Olha, todas as atividades, quer sejam industriais, transporte, comércio, todas essas atividades nós temos agentes agressivos do processo produtivo. O que seriam esses agentes agressivos? Nós temos tanto o ruído, o particulado, temos gases e outros tipos de substâncias químicas. Durante a jornada em que o trabalhador está exposto a esses agentes, ele está sujeito a esses agentes. E muitos colegas determinam a utilização de equipamento ou sistema de proteção coletiva sem entender qual é a proporção de exposição que esse trabalhador está sujeito a esse agente. Até mesmo para a parte de medicina ocupacional, ter ideia de qual exame mais complementar, mais adequado para aquela exposição, até para saber o que ele está realmente inalando, para saber qual seria o exame mais correto a ser aplicado para aquele trabalhador. Ou seja, pelo que eu pude entender aí, as avaliações ambientais, que são parte da higiene ocupacional, são a base mesmo da segurança do trabalho, né? Bem verdade, não é difundido, mas a higiene ocupacional ela é bem mais ampla do que se aparenta. A higiene ocupacional ela vai desde a elaboração do PPRA, do LTCAT, que é o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, para fins de laudo de insalubridade, para propor melhorias no ambiente laboral. Também é utilizado comumente nos dias atuais em perícias judiciais e extrajudiciais. Fala um pouco agora da sua formação. Qual que é a sua formação? Bom, como é que você entrou para esse mundo tão complexo e técnico, né, que é o mundo da higiene ocupacional? Bom, primeiramente eu comecei como técnico de segurança. O meu tio, Lauro Coutinho, ele foi o fundador do Sindicato dos Técnicos de Segurança, então é uma pessoa que já tem uma experiência muito larga na questão de segurança. E eu comecei a trabalhar com ele e a me envolver nesse segmento da higiene ocupacional através de um colega que trabalhava conosco, que se chamava Benjamin José Nonato, também técnico de segurança, e outro grande colega, que é o Gabriel, que também é técnico de segurança e higienista ocupacional. E fui me envolvendo nessa área e busquei qualificações técnicas ao longo do tempo, como a engenharia ambiental, o MBA em perícia judicial, né? Me qualifiquei nessa parte que envolve a higiene ocupacional através da MSA do Brasil, que é uma empresa que fabrica equipamentos voltados para higiene ocupacional, como bombas gravimétricas e outros equipamentos utilizados para fins de higiene ocupacional, como monitores para fins de liberação de espaço confinado. E por aí eu fui me encantando e me envolvendo mais profundamente com essa área. Já tem quanto tempo que você iniciou na área de segurança do trabalho? Olha, já faz mais de 20 anos que eu atuo nessa área. E nesse segmento da higiene ocupacional, eu atuo em várias situações, tanto para fins de PPRA, de LTCAT, laudo de insalubridade, perícia judicial, perícia extrajudicial e também na parte de emissão atmosférica, para fins de atendimento a órgãos ambientais. A gente estava vendo no seu currículo, o pessoal pode até ver aqui embaixo, na descrição das empresas que você presta serviço. Como é que é prestar serviço para tantas empresas grandes assim? Na verdade, ali é um número assim, de algumas que eu já prestei serviço exatamente nessa parte de higiene ocupacional. Quer seja diretamente para atender essas empresas ou indiretamente através da perícia judicial. Né? Então, cada empresa a gente tem uma visão nova
de disposição laboral, e a gente percebe bastante, essas análises, hoje, elas são requeridas pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário, e também pelos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho. Alguns auditores fiscais deixam claro a necessidade de avaliação quantitativa, principalmente obra civil, no que tange às betoneiras, né, sobre a emissão de poeira e sílica do processo de mistura do cimento, da areia. E a maioria dessas betoneiras são posicionadas no subsolo dos prédios em construção, onde o ambiente é pouco ventilado e a probabilidade de desenvolver uma doença no trabalhador, como no caso uma doença chamada pneumoconiose, é muito grande. Então, essa análise quantitativa vai me dizer se aquele ambiente está adequado, se a máscara é adequada e se a ventilação que está tendo ali vai atender os requisitos voltados para a saúde do trabalhador. Ou seja, cada avaliação que você faz, ela é única daquele determinado ambiente. Não pode existir tipo uma receita de bolo. A mesma avaliação usada em um local, você não pode usar para outro. A gente tem, por exemplo, empresas que elaboram PPRA para uma unidade e colocam o endereço de várias unidades. Isso. A questão, uma coisa que vai ficar bem clara no curso que nós ministraremos de higiene ocupacional é o seguinte, eu já fiz outros cursos voltados para higiene ocupacional, mas muitos instrutores me disseram quais são as etapas antes de iniciar uma análise. Não é? Dentre as coisas que a gente tem que observar, cada ambiente você tem que verificar a umidade relativa do ar, a questão do vento, a questão do conforto, do espaço físico, pé direito, área construída, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso eu não posso usar uma análise como referência para outro ambiente. Então cada análise é uma característica específica e exclusiva. Então para cada ambiente uma análise específica, mesmo sendo de poeira ou de dosimetria. Uma dosimetria feita em uma área maior, você tem uma incidência de dosimetria sobre o trabalhador menor, mas uma área menor, você tem incidência de ruído maior, exatamente pelo espaço físico no que se refere à área construída e pé direito. Interessante, quer dizer, nesse caso desses dois agentes, a proporção acaba sendo inversa ao tamanho do local. Exatamente. Outra coisa, a questão da pintura, se é uma pintura escura ou clara, tipo de cobertura, se é um material, por exemplo, tipo de parede, se ela é de madeira, se é de gesso, se é cartonado, tudo isso vai influenciar no ruído. Se ele vai ser maior ou menor, ou questão de desconforto térmico e outras situações que envolvem a exposição laboral. Interessante. Outra questão também que pega muito, as pessoas têm bastante dúvida, é com relação às avaliações ambientais para a insalubridade e para a aposentadoria especial, né, do LTCAT. Isso. Existe diferença entre uma avaliação ambiental feita para a insalubridade e outra feita para a aposentadoria especial? Olha só, as análises quantitativas de exposição laboral, o que diz respeito à insalubridade é sobre agentes químico, físico e biológico. No que tange a aposentadoria especial é agentes químico, físico e biológico. A análise é a mesma. O que tem que ficar claro, e muitos colegas não estão tendo esse cuidado e atenção, é que laudo de insalubridade atende os requisitos do Ministério do Trabalho e a outra análise atende o LTCAT, que é para fins de aposentadoria especial, que é previdência social. Então são laudos distintos, porém as análises podem ser usadas tanto para um quanto para outro, mas as finalidades são distintas. Um é aposentadoria, o outro é para dizer se a atividade é insalubre ou não. E que fique claro, o fato da atividade ser insalubre não significa que o camarada tem direito à aposentadoria. Evidentemente, porque algumas insalubridades são concebidas por acordos sindicais, como, por exemplo, a área administrativa hospitalar. Eles recebem insalubridade, porém não têm direito à aposentadoria especial. Interessante. Bom, Edinaldo, qual a diferença de uma avaliação ambiental feita para o BPRA, para o LTCAT ou para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é da mineração? E tem também o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, tem também o PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. Qual a diferença da avaliação ambiental feita de um para outro?
É importante essa pergunta que você acabou de me fazer, porque muitos colegas, eles confundem a essência da lei. Por exemplo, quando nós falamos que o LTCAT é um laudo técnico, o que significa laudo? Que seja um parecer estritamente técnico. Ou seja, no LTCAT, em momento algum eu posso usar decibelímetro, porque é um laudo técnico. Então eu não posso usar método qualitativo. O que é qualitativo? Visual. É quantitativo. Eu tenho que pegar equipamento de análise quantitativa e quantificar a exposição laboral do trabalhador para que a Previdência Social tenha uma real visualização da exposição do trabalhador em detrimento aos limites de tolerância estabelecidos pela legislação nacional e internacional. O PPRA, por se tratar de um programa, ele pode ser utilizado o luxímetro, o decibelímetro e o termômetro de globo, que são equipamentos que serão trabalhados no curso de higiene ocupacional, tanto na operação do equipamento, quanto na forma que deve ser colocado no trabalhador ou nas proximidades do trabalhador, porque tem que ser considerado alguns aspectos técnicos. Quando lá na ANR diz que o termômetro tem que ser colocado na região onde o trabalhador está sujeito ao desconforto térmico, muitas pessoas só põem no ambiente, não põem perto do trabalhador. Ou seja, aquela análise tecnicamente já não atende à legislação. A iluminação tem que ser medida a 1,70 m, seria do local onde que ele recebe a iluminação até o chão. Muitas pessoas põem distante do trabalhador. Fugiu do aspecto legal. Então, esses pontos nós faremos com base na lei e faremos isso na prática. Então, cada análise tem um interesse específico. Quando tratamos de PGR na mineração, isso vai nortear todo o trabalho que é realizado na mineração. E onde que nós temos sérios problemas voltados para a saúde do trabalhador, principalmente no que se refere a vibração, a ruído e particulado. Que ali nós temos a questão da sílica, que é um grande problema de saúde do trabalhador que trabalha em mineração. Nós temos também o Programa de Proteção Respiratória, PPR, né, que vai estar dando base para o médico estabelecer a questão de exame, por isso nós precisamos de uma análise quantitativa de poeira, ou de gás, ou de fumos, para saber o que ele realmente está inalando. Evidentemente que nós temos o contato cutâneo, ocular, digestivo e respiratório, mas o respiratório, como nós avaliamos isso? O cutâneo, nós temos como avaliar isso através de exames de sangue e outros métodos nesse sentido. E a questão respiratória, o que o camarada está inalando? Como é que nós podemos estabelecer a proteção mais adequada se nós não sabemos o que ele está inalando? E a questão do PCA, que é o Programa de Controle Auditivo, não tem como ser usado o decibelímetro, porque nós precisamos de um histórico laboral de pelo menos 8 horas de exposição ao barulho para saber o que ele está exposto de verdade, para saber se o protetor de inserção é o mais adequado, ou é o abafador de ruído, ou se aquele ambiente tem que ser enclausurado. Então nós precisamos dessas informações para que o PCA, que também contaremos com a colaboração de um fonoaudiólogo e também de um otorrinolaringologista, seja coroado com êxito. Porque se a gente simplesmente faz uma avaliação de decibelímetro, o laudo em si, esse programa de controle auditivo, ele não vai ter a sua formação conclusa, por não ter as informações completas. Entendi. Então quer dizer, cada programa na área de segurança do trabalho, ele tem que atender uma exigência específica que tem muito a ver com a finalidade que ele vai ter e com o risco que se pretende analisar. Isso. E a higiene ocupacional, ela entra nessa situação aí como forma de antecipação, como eu te falei bem no início, de reconhecimento e avaliação dos riscos. Só que aí eu não estou avaliando simplesmente de um ponto de vista técnico, ou pessoal, ou de conhecimento de ambiente laboral, mas científico. Essa é a ideia da higiene ocupacional, que nós fazemos uma coleta, encaminhamos para um laboratório e ele medir cientificamente, com base em normas nacionais e internacionais, a exposição laboral do trabalhador.
Diante disso, nós estabeleceremos diretrizes para o trabalho. Ou seja, isso vai coroar o que nós chamamos de gerenciamento de risco, voltado para a segurança e saúde do trabalhador. Bom, quando se trata de insalubridade, nós temos a NR15. Ok. Né? Ela dá os parâmetros, até mesmo para avaliação ambiental, estou certo? Exatamente. Bom, mas e quando se trata de LTCAT, que é, como você falou, um laudo previdenciário? Isso. O que o profissional de higiene ocupacional, a pessoa que está fazendo as avaliações ambientais, tem que observar? Qual é a normativa que vai reger o trabalho dele no tocante às avaliações de risco? Bom, sobre o que nós temos de referência técnica para a elaboração dos nossos trabalhos voltados para a higiene ocupacional é a própria Portaria 3.214 de 78, que envolve a NR15 com todos os seus requisitos voltados para a parte de gases, poeira, particulado, ruído, desconforto térmico, e nós temos também o decreto 3.048 de 99 do INSS, que estabelece o que é o LTCAT e como que ele deve ser procedido na sua avaliação. E ele faz até menção da própria NR15, porque as análises são quantitativas. Né? E quais são os limites que diz lá no LTCAT? São exatamente os limites que está lá na legislação trabalhista. São os limites de exposição àqueles agentes agressivos. Entendo. Né? Ou seja, aqueles limites que foram superados, a atividade já faz jus à aposentadoria especial. E aqueles que não foram superados, não. E ficou claro que a utilização adequada dos equipamentos de segurança, como nova legislação que está entrando em vigor aí, já não dá direito mais à aposentadoria especial. Só aquelas exposições que, mesmo com a utilização do equipamento, não é suficiente para neutralizar ou então minimizar a exposição laboral. Entendo. Bom, agora uma dúvida que os colegas também têm com relação à avaliação ambiental no PPRA. Você já falou que não se pode usar, você já falou que pode usar o decibelímetro para a elaboração do PPRA. Isso. A gente tem aqueles termômetros pequenininhos. Hoje em dia também com a tecnologia já tem aplicativo de celular que serve para calcular a quantidade de iluminação. Isso. Tem aplicativo de celular que consegue determinar também a quantidade de ruído no ambiente. O profissional que vai elaborar um PPRA, ele pode usar um termômetro qualquer, sem ser o IBUTG para elaborar o PPRA? Ele pode também usar um aplicativo desse de celular para obter fazer a avaliação de ruído. E a avaliação de ruído e de iluminação ou não? Como você pode ver aqui, eu tenho alguns equipamentos. O que você está me tratando é aquele verde, né? Que tem o formato do diâmetro da esfera menor e tem esse grande aqui. Deixa eu pegar aqui, da pessoal, esfera maior. Ok. Esse daqui é bem comum no mercado a utilização desse equipamento. Evidentemente que todo equipamento que é para fins de avaliação quantitativa, ele precisa ser calibrado. E tem que ser por empresas que sejam não só fornecedoras, mas que tenha convênio com o fabricante, no sentido de manutenção e calibração. Não é simplesmente uma empresa que faz calibração, tem que ser a empresa que revende e faz a calibração. Então, esses aplicativos não têm calibração. Então, vamos imaginar que a empresa que os colegas trabalham tem sistema de ISO 9000. Será descaracterizada essa avaliação por não ter certificado de calibração. Então, não é utilizado. Eu posso usar esse tipo de equipamento para fazer análise de temperatura? Sim. Aí você vai me dizer, mas lá na NR15 tem o diâmetro do termômetro. Evidentemente que a legislação nossa é um pouco obsoleta, ela está de 1978, e de lá para cá houve muitas tecnologias. É utilizado esse equipamento, mas no que tange a laudo, eu só posso usar com a esfera maior, por causa da questão da lei que diz que tem o diâmetro da esfera. Então, não posso estar utilizando esse para fins de laudo. Mas para fins de a elaboração de PPRA, eu posso estar usando ele. Da mesma forma, eu não posso usar o decibelímetro para fazer um LTCAT. Eu tenho que usar o dosímetro, por ter especificação técnica específica dele. E todos esses equipamentos, deixando bem claro, tem que ser calibrado. Senão, não oferecerá a qualidade
e a eficiência do equipamento que se espera. O que tem que deixar muito claro para todos é o seguinte: nós estamos trabalhando com vidas, e vidas, todo cuidado ainda é pouco. Isso tem que ficar muito claro para os colegas profissionais da área de segurança e saúde do trabalho. Não é só com normas, né? Não é só com norma, nós estamos trabalhando com vidas. Então, a partir do momento que você põe um equipamento para fazer uma avaliação do trabalhador e ele não é certificado, ele não é calibrado, você está pondo ele em uma situação irreal, que pode mudar ou não a situação do ambiente de trabalho dele. Entendo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as NHOs da Fundacentro. Qual a importância dela na vida do profissional que labora nessa parte de higiene ocupacional? Olha, as NHO, que são chamadas normas de higiene ocupacional, são diretrizes, são métodos, são caminhos que devem ser percorridos para se fazer essas análises com mais êxito, com mais qualidade. Evidentemente, não há um amparo do Ministério do Trabalho que diz que nós somos obrigados a usar as NHO para fazer análise. Porém, ela é que dá o norte da forma mais correta de serem feitas essas avaliações quantitativas e que não são abordados nos cursos. Não é? Simplesmente é falado que existe as NHO, mas nós vamos pegar mais na questão prática das NHO. Se trabalha muito a teoria das NHO e esquece um pouco da prática. Como é que se pratica as NHOs na prática? Elas se relacionam bem com a NR15, o processo de avaliação ambiental da NR15? A NR15, ela não deixa claro, o que ela deixa claro, a NR15, é quando se fala de calor, de ruído e deixa não deixa bem claro sobre a questão química. Só diz a questão de exposição, no caso, até 6 horas e jornada laboral, os limites de tolerância. Tá? Não deixa muito claro. Então, a ideia da NHO é para te dar, não só para a questão de calor, ruído, mas para todas as partes de exposição. Por exemplo, a vibração, ela diz que você tem que seguir uma NBR. Pronto. Não diz como que você vai colocar o medidor de vibração no trabalhador. Não é? São vários tipos de vibração que você pode avaliar. Vibração de mãos e braços e vibração de corpo inteiro. Então depende da atividade, é que você vai postar o medidor de vibração no trabalhador. E como é feito isso? É a ideia que a gente está propondo nesse curso de higiene ocupacional. Entendo. Bom, então é isso, pessoal. Nós estamos com um curso de higiene ocupacional que vai ser ministrado aqui em Goiânia. Vai acontecer do dia 23 ao dia 27, das 8 às 18. Edinaldo, você que vai estar lá na frente desse curso ministrando, qual que é a sua expectativa para esse curso? Bom, a minha expectativa é a melhor possível. E eu já convoco todos os colegas aí, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, médicos, enfermeiros, todo esse pessoal que faz parte do SESMIT, a se envolver, até os meus colegas da área de perícia judicial, porque há várias demandas que envolvem a exposição laboral do trabalhador a agentes agressivos, e a grande dificuldade de muitos colegas é a praticidade de utilização desses equipamentos, como deve ser utilizado, qual a melhor forma de ser avaliado a exposição do trabalhador. E quando acontece alguns pequenos defeitos, automaticamente já enviamos para o laboratório, sendo que são coisas simples de ser resolvidas por aqui mesmo. Por exemplo, quando algum dos colegas pedem um amostrador no laboratório, por exemplo, um Impinger, para fazer um hipoclorito ou produto nessa mesma família. Então chega os tubos, as mangueiras e aí você tem a bomba gravimétrica. E aí, como é que a gente faz? Então o curso eu vou propor na prática como é que faz a montagem desse equipamento no trabalhador paradigma e como é feito o cálculo de vazão. E também a gente vai fazer um estudo de interpretação dos laudos. Aí eu vou divulgar os laboratórios que eu trabalho, que são os principais, como interpretar esses laudos e com base nessa interpretação, como fazer um questionamento e como fazer uma defesa. Entendo. Bom, quais profissionais, se você acha que o curso é direcionado para quais profissionais? Bom, além desse pessoal que eu acabei de dizer para você, os técnicos em segurança, engenheiros, médicos,
enfermagem, também eu proclamo o pessoal da parte de direito, da parte de contabilidade, que também está direta e indiretamente envolvido com essa parte da saúde do trabalhador. O advogado exatamente pelo fato da defesa da empresa. Né? E a questão do contador exatamente por essa parte da despesa, de custo da empresa, pelo não investimento na segurança e saúde do trabalho. É importante que os contadores tenham esse conhecimento, até para a questão da aplicabilidade de muitas questões voltadas para a segurança e saúde do trabalho, como, por exemplo, o LTCAT, que muitos contadores desconhecem a funcionalidade desse documento, que é obrigatório. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o Edinaldo. Quem quiser ver mais sobre higiene ocupacional, esteja conosco no curso onde o Edinaldo estará ministrando. Eu também vou estar lá participando, assistindo também. Com certeza será um evento fantástico, onde as ideias serão alargadas espantosamente. Serão 40 horas, do dia 23 ao dia 27, das 8 às 17 horas, onde nós iremos aprender muito com o Edinaldo aqui. E para você que tem alguma dúvida sobre higiene ocupacional, e está com pressa aí, quer alguma resposta pontual, você pode usar o campo aqui abaixo, porque nós vamos ter outra entrevista com o Edinaldo até antes do curso. Então deixa a sua pergunta aqui abaixo e nós estaremos fazendo a pergunta para ele no nosso próximo encontro. Bom, Edinaldo, então é isso. Vamos lá? Vamos lá. Então, faço esse convite formal para que você participe desse curso de higiene ocupacional. Evidentemente, nós estaremos vendo a higiene ocupacional de uma forma bem mais prática, como tem sido apresentado em todo o Brasil, onde se preza muito a teoria e se esquece da prática. Porque a higiene ocupacional, se não houver a prática, é um treinamento que você simplesmente sabe na teoria e não tem a vivência prática. O que nós queremos fazer é uma mesclagem entre teoria e prática. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido com o nosso treinamento. Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê. Até mais.